Bom, a gente está começando aqui mais um Liderança e Inovação no Grupo Jovem Pan, que você já sabe, né? É absolutamente multimídia, aí desde o Panflix, passando pelo YouTube, as 109 emissoras que compõem, né? As emissoras de rádio do Grupo Jovem Pan, enfim, é claro que na Jovem Pan News, ou seja, em todo o espectro multimídia desse grupo que só cresce, aliás, cresce a passos largos já há muito tempo, uma companhia que tem mais de 75 anos. E hoje, né, dentro sempre do propósito daqui, do Liderança e Inovação, que é inspirar, que é trazer histórias inovadoras, que é trazer jovens empreendedores também, porque você que me acompanha sabe, eu sempre digo, independente de posição política ou de políticos em geral, o que vai mudar, o que vai transformar a história desse país são os empresários, e os novos empresários são fundamentais. Aliás, isso é uma máxima na Europa e mais ainda nos Estados Unidos. Então, hoje, dentro dessa perspectiva, a gente tem o prazer, o privilégio de receber Filip Spiegel, que tem origem polonesa. Atenção. Muito bem. O Filip Spiegel, ele é cofundador e CDO da Better Drinks, uma companhia completamente inovadora, e vocês vão saber por quê. Felipe, grande prazer em te receber para um papo aqui, para a gente dizer para todo mundo que contramão é o melhor caminho, que caminhos nunca trilhados são sempre os melhores caminhos. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Com certeza, Carlinhos. Muito obrigado, sou fã do programa, fã teu da tua história. Não, muito obrigado. E ainda mais legal que temos amigos em comum. Vamos embora. Então me sinto em casa aqui. Aliás, ó, o Felipe, como eu, o Felipe foi a Ambev, enfim, aí já acompanha muito mal, mas vocês já sabem, fui Brahma lá atrás, nos anos 80, então é isso que ele comentou, vários amigos em comum, enfim. E o segmento de bebidas é um segmento que particularmente te comentava, né, Felipe? Eu sou fã, né, eu gosto de todas as categorias, né, das cervejas, aos refrigerantes, às sodas, enfim, gosto de tudo. Mas antes da gente falar da Better Drinks, eu queria que você contasse, como é de praxe aqui no Liderança e Inovação, um pouquinho da sua história, né, que é uma história vencedora. Você é um novo empresário, né, relativamente novo, enfim, você comentou 2018, se eu não me engano, você vai contar, mas conta para nós aqui, nos inspire com a sua história. Não, bacana, eu tive uma história muito bacana na Ambev, depois da Bimbev, né, como você mencionou, eu engenheiro de formação, não sabia muito o que fazer, né, quer dizer, pensando aí em programas de trainee, em grandes empresas, pô, vi uma palestra da Brahma Você na aqui época. de São Paulo, né? Eu sou de Vitória, cresci no Rio e vim fazer faculdade em São Paulo. Tá Fiz bom. USP aqui. Maravilha. Exatamente. E aí vi uma palestra da turma da Brahma, me apaixonei e falei, pô, juntar... Na época não era Bembev, era Ambev somente, né? Não era, assim, era Brahma, tinha se anunciado a fusão, mas ainda não tinha sido aprovada pelo CAD, tá as bom. empresas se juntaram. Né? Então... porque é o momento que vira Ambev, inclusive. Né? Você entra um pouquinho antes disso. Exatamente. E aí me apaixonei, entrei, e aí assim, foi um casamento de 20 anos, né? Quer dizer, eu tive a oportunidade de fazer bastante coisa bacana. Eu costumo, assim, dá para tomando cerveja contar 1 milhão de histórias, né? E acho que várias delas a gente viveu, quer dizer, semelhantes em momentos diferentes da história da companhia. Acho que o mais bacana, eu tive uma carreira que foi um pedaço tradicional, né? Então, gerente de vendas. Passou por várias áreas? Várias áreas, várias partes do país também, né? Então, gerente de vendas, diretor regional, cuidei de distribuição em São Paulo, que era uma maluquice. São Paulo é um país, né? Eram mais de 1.000 vendedores, 800 caminhões todo dia, né? Quer dizer, acho que foi a primeira vez na vida. Fez muita rota na sua vida. Muita, bastante rota, né? E, em geral, não é onde a sua mãe acha que você está, né? Nem onde seus amigos... mas é onde a turma toma cerveja. E, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de tocar vários projetos muito legais também. Então, e com gente muito bacana. Então, quando foi criada a área de Revenue Management ou preço, eu fui um analista na área, né? Tive a possibilidade de trazer gerenciamento de categoria para o país, criar área de trade marketing off-premise. E numa dessas mudanças, eu acabei indo para os Estados Unidos em 2011. Pela companhia? Pela companhia, né? E para o escritório da Bimbev. E lá eu era o vice-presidente de trade marketing na área de vendas global. Foi aí que eu comecei a ter, quer dizer, a visão e o acesso. O tamanho da responsabilidade, vice-presidente de trade marketing global, é pressão, né? Era pressão e aí é uma ótima... E ao mesmo tempo muito aprendizado. Muito, né? É uma oportunidade incrível de trabalhar com gente maravilhosa, assim, um recurso infinito para fazer projeto bacana, né? E também, tipo, o fato de conhecer novos mercados, né? Quer dizer, um dia estava no México, outro dia estava na China, ia para a Rússia, descia para a Argentina, quer dizer, então, acho que sempre achei que era cidadão do mundo, nessa época foi quando eu realmente vi que era, né?
E minha última função lá tem até muito a ver com essa vida aqui de 2017, por aí. Eu virei, em 2014, o board e o Brito, na época, tomaram a decisão de criar uma área de novos negócios, que a gente chamou de high-end. Né? Você chegou a conhecer o Pedro Cohen? Deve conhecer Pedro Herpe. Entrou de trainee comigo. Pedrinho entrou de trainee comigo, da mesma Meu vizinho turma. No Leblon, quando tá no Brasil, porque mora fora. Gente finíssima, uma das pessoas mais brilhantes que eu... Muito amigo, uma das pessoas mais brilhantes que eu já trabalhei, eu tive proximidade. O Ricardo é outro. E nessa época, então, a gente, quer dizer, Prezi-X, né, que depois o Pedro virou, né, o head dessa área de venture, de cerveja artesanal e tal. Antes disso, a gente fez um teste nos Estados Unidos, no qual eu fui o head. E então, assim, tirando a Goose Island, que já tinha sido adquirida em 2011, eu fiz a aquisição de todas as cervejas artesanais dos Estados Unidos, integração, expansão, e depois comecei a entrar em novas áreas de bebida. Então, assim, foi, para mim... Experiência espetacular, hein, Felipe? Extraordinária. Assim, e foi nessa época que eu conheci, quer dizer, eu conhecia muito executivo e tinha bastante recurso para fazer projeto maneiro dentro de uma grande corporação. Nessa época, eu conheci as pessoas mais bacanas do mercado de cerveja dos Estados Unidos. E todas elas empreendedores, começando novos negócios e tal. E acho que aí, fazendo a transição meio que para onde eu estou hoje, né? Mas deixa eu só te fazer uma pergunta, claro, Felipe, e eu comento aqui isso sempre. Eu acredito em duas grandes coisas, né? Primeiro, que a gente tem que seguir a nossa verdade, que está claro que você segue a sua, evidentemente. 100%. Mas a segunda coisa na qual eu acredito eu nunca trabalhei drivado o dinheiro é meu propósito. Eu tenho um propósito anterior e o dinheiro deve vir 100%. Por consequência. Por que eu estou comentando isso? Quero te ouvir. Porque você estava lá numa posição de VP de uma companhia desse tamanho, obviamente ganhando, e não devia ser pouco, em dólar. Sim. Ou seja, uma posição confortável, feliz, crescendo na companhia com um grau de ascendência. Porque o mal bem, do momento que você entra como trainee até virar um vice-presidente no mercado americano, você está falando de muito pouco tempo, né? Tá certo que a Ambev dá espaço para as pessoas crescerem, mas as boas pessoas, as grandes pessoas, certamente é teu caso. E aí você resolve, então, ser empresário, isso que eu queria entender, quer dizer, essa virada demanda coragem, né? Muita, né? E acho que você mencionou do propósito, né? Eu acho que eu nunca deixei de viver pro meu propósito, né? Acho que durante muito tempo consegui realizar meu propósito dentro da própria companhia. Mas acho que uma história engraçada, né? Quer dizer, eu estava, antes de entrar na Brahma, na Ambev, eu estava prestes a abrir um restaurante na época que era para ter chopp e hambúrguer. Aqui em São Paulo? Em São Paulo, há 20 anos atrás. Hoje em dia não, tem hoje isso é febre, né? Um Ricardo Esquina, mas na época não tinha. Você tinha os fast foods, né? Exato. Os McDonald's. Mas o negócio era hambúrguer. E aí, para mim, a entrada na Ambev pareceu tipo, eu vou aprender com o dinheiro dos outros, depois eu volto. Volto e monto o meu. E monto o meu negócio. Legal. Eu tinha, quer dizer, feito curso no Senac, tinha trabalhado em restaurante, quer dizer, então tinha... Então, acho que para mim, assim, sempre foi... Eu sempre quis empreender, né? Acabei tomando um rumo longo aprendizado. Mas né? Também ok, também 20 anos é isso aí. Não, e você sabe disso, né? Eu acho que para mim, assim, talvez das grandes companhias, a Ambev foi a que mais ou melhor desenhou para o pequeno empreendedor, o empreendedor interno, né? Então a gente até dizia na época, né, o próprio Marcel, o Magin dizia, mas olha, eu não quero um executivo aqui dentro, né? Eu quero alguém que, se não tivesse aqui, estava tocando o seu próprio negócio. Empreendedores. Né? Exatamente. Então, para mim, acho que, assim, no fundo, foi uma transição que demorou para acontecer, porque eu fui apaixonado sempre pelo que fiz lá dentro, mas, assim, também do outro lado da vantagem, treinei bastante para agora estar chegando. Estava com robustez, né? Legal. Tava, com certeza. E aí, como é que acontece essa virada para Better Drinks? Também resumindo um pouco da história, né? A gente estava falando do agregado das marcas um pouco antes de entrar, né? Eu quando saí em 2018 da AB InBev, eu primeiro fundei a Five Drinks. A Five Drinks é uma marca de coquetel pronto para beber. E o famoso ready to drink. Né? É um ready to drink. Né? Quer dizer, o que pra gente era a pegada? Né? Quer dizer, eu já estava enxergando a indústria, já estava enxergando o que era o próximo passo da indústria. Na indústria de destilado, é uma indústria gigantesca nos Estados Unidos, 80 bilhões de dólares, crescendo aí 80 bi de crescendo mid-single digits, né? Quer dizer, então é um negócio que cresce de forma significativa. Agora, o curioso que a gente não para pensar, né, é que, olha, apesar da gente ter essa educação toda, né, as pessoas tomam 80% do volume da indústria tomado já pronto. E nunca teve nada bom pronto para você tomar. É sempre alguma coisa que é abaixo da média, né? É um destilado ruim ou é um álcool de malte que você nem sabe o que é, com bastante açúcar e cheio de aroma artificial, né? Aroma ou cor artificial. Nunca teve um coquetel
maravilhoso ou um coquetel numa qualidade... Envasado e bem envasado. Pronto para beber. Então eu falei, olha, ao invés de eu ir lá concorrer com a Diageo ou com a Pernod no ambiente onde eles já estão ganhando, que é dentro do bar, eu vou fazer o que eles fazem para fora do bar, sem comprometer a qualidade, né, pelo fato de eu Pelo colocar contrário, buscando até melhor. Deixa eu só fazer uma observação. O propósito da Better Drinks é criar novas experiências de consumo por meio de produtos de qualidade guiados pela criatividade e inovação. Essa é a alma, então. 100%. E fazer diferente, né? Acho que a gente até fala assim, no desenho, a gente é melhor por ser diferente, né? Então acho que tem essa filosofia quase que se foi feito, ou a gente faz melhor, né? Ou a gente faz diferente, né? Para não fazer então, a mesma coisa. Me conta, Felipe, quais são os segmentos exatamente de atuação? Porque, inclusive, em termos de categoria, vocês estão em lugares que não são muitos, né? Você não consegue muito botar em certos escaninhos, Não. né? Porque, tanto do ponto de vista da embalagem, como do ponto de vista do líquido, né, do produto, sim, quais são as características ou as categorias exatamente que vocês hoje, Better Drinks, porque você começa com a Five, mas depois você vai amplificando. Né? E bem recente, né? Acho que do meio do ano passado para cá é que a gente aperta o botão, aperta o play da Better Drinks, né? E aí começa a juntar companhias que pensam de forma similar, mas estavam em segmentos diferentes. Né? Então, basicamente, a Better Drinks hoje é uma Quer dizer, a Better começa com a Five, desculpa de interromper, começa com a Five. Começa com a Five e quer dizer, 1º de janeiro desse ano, quer dizer, um trabalho do segundo semestre do ano passado, mas 1º de janeiro deste ano, a gente nasce com Five Drinks, né, que é uma marca o produto original. Drink. É a cerveja Praia do Rio de Janeiro, né, que é uma cerveja artesanal, mas mais do que isso, uma cerveja focada no mercado premium, estilo de vida. Se não tomou, tem que tomar, porque a Praia eu tomo direto, eu moro no Alto Leblon, a Praia eu tomo direto lá em casa. Então, se não tomou, toma. Vai. E agora ainda tem duas opções, tem a Vit original e a Puro Malte, que também pega uma tendência e um grande espaço do mercado. A gente tem um vinho lata Vivan, que é dentro do vinho que está crescendo pra caramba. A embalagem em lata é a que mais cresce e Vivan é o líder da categoria. Isso no mundo, Felipe? Vinho em lata no mundo cresce muito? No mundo e assim, muito puxado pelos Estados Unidos e o Isso Brasil. Democratiza o acesso ao vinho, né? 100%. Por duas razões, né? Acho que ocasiões onde a garrafa não entra. E a outra, a questão de, às vezes, você não quer abrir a garrafa, né? E tem muito pouca opção de meia garrafa e você agora pode abrir uma latinha e tomar uma ou duas taças, que é o que tem dentro da lata. Legal. O quarto segmento, a quarta marca que a gente juntou é a Bermat. Né? A Bermat é uma tendência, já era uma tendência da Alemanha, né? O fundador é o Jascha, é um alemão que resolveu empreender no Brasil, né? Bermat é um produto à base de suco de maçã, mate, né, e cafeína natural. Então, suco de maçã, mate e cafeína natural. Tá comigo, eu vou provar os que eu não conheço, vou provar. Mas é isso que eu comentava, é uma categoria que você não consegue botar num escaninho, porque isso não existe. Não. É um produto completamente inusitado, novo, né? E é gigante na Alemanha, e hoje os produtos nos Estados Unidos é yerba mate, né? Então, assim, tem vários produtos, é um segmento que está crescendo, é o que está crescendo. São os não alcoólicos que estão crescendo nos Estados Unidos. No mercado americano. E a gente está para lançar um quinto produto que chama Mamba, né? Já está até anunciado, mas lança que é uma água em lata. E aí pra gente, quer dizer, o Mamba meio que nasceu para ajudar a gente a reduzir a nossa pegada ambiental. O maior problema de água embalada hoje, quer dizer, o primeiro maior problema de água é acesso à qualidade de água. Sem dúvida. Né? E a gente está criando o Mamba com uma lente de, olha, se o problema da embalagem, né, do plástico é o lixo, né, a lata é infinitamente reciclável. Tem alguma outra água em lata no Brasil? Tem muito pouca opção hoje, né? A líder em água, a Minalba, tem uma opção pouco distribuída. A Ambev tem uma água que chama Ama, mas assim, muito pouco trabalhada e pra gente essa vai ser a prioridade, né? Em geral, a gente vai falar um pouco sobre as diferenças entre grandes companhias e pequenas, né? Acho que assim, a grande vantagem de uma grande companhia é a escala. O maior problema dela é a escala. É um paradoxo, né? Porque não consegue dar atenção para os projetos pequenos, né? Quer dizer, pra gente essa é a vida. É lógico. Então, quer dizer, você vai ver a nossa água Mamba em todo lugar, né? Lá, sei lá, tem um zilhão de outras coisas. Agora, só para entender o modelo, Felipe, quer dizer, você nasce com a Five e aí foi o modelo de... vocês foram adquirindo outras companhias ou foram se associando e criaram um grupo com muitos sócios? Qual é o modelo para esse crescimento que também é completamente diferente, né? Você foi aglutinando pensamentos, né? Que na verdade se traduzem em produtos, né? Mas isso se transforma num faturamento de 50 milhões ano passado. Que é substancial. Como é que foi esse processo?
Eu vou falar um pouco do porquê foi feito e depois como a gente fez, né? O maior desafio do empreendedor, né? Quer dizer, eu diria que tem dois. Para as empresas aqui no Brasil, né, principalmente no mercado de bebidas, eu tenho dois números aqui que são até 5 milhões de faturamento, isso ainda não é nenhuma marca ou um MVP, né? Depois, assim, tem uma dificuldade enorme de passar dos 20 milhões de faturamento. Romper essa barreira. Né? Então, assim, primeiro teste é dos 5, o segundo teste é dos 20. Sair da absoluta infância para pelo menos chegar a alguma fase adulta para varar e virar empresário a partir de 20. Exato. Então, o que a gente fez foi achar, né, fundadores que a gente gostaria de trabalhar junto, marcas e produtos que a gente acreditasse que tem esse espaço, né, de transpor. E aí foi procurar mesmo, research. Quem são os empreendedores mais maneiros. Mapeou e viu quem vai namorar e casar. E aí tem até uma observação curiosa disso, que eu virei bastante místico e acredito bastante também no universo trabalhando a favor, né? Opa, sou 100% a favor disso. Então, crente. Então, essa turma toda, ou já estava, né, o caso do Tunico e da Turma da Praia, já era sócio da Five Drinks, em alguns outros casos, ou em todos os outros casos, eu cheguei num elo de ligação. Eu tenho uma grande amiga minha, que é a Cíntia Ferro, que é amiga do Marcos Viriato, que é um dos sócios da Bermate. Ela falou, olha, em algum momento você tem que conversar com essa pessoa, e assim... E aí joga para o universo, que o universo vem trazendo para perto. Impressionante, né? E aí, assim, então acho que o primeiro, assim, na questão da teoria a gente sabia que a gente precisava de marcas que já tinham transposto essa primeira barreira dos 5, e aí pra gente, na junção dessas marcas, a gente transpôs a barreira dos 20, né, faturando 50, e agora a gente tem todas as mínimas escalas necessárias para você poder alavancar. E aí falando de atenção do cliente, e aí, acho que só voltando no ponto do modelo, assim, todo mundo, que pra gente era importante que essa turma toda virasse sócia da nova entidade e ficasse presente. Que é nesse momento que surge a marca guarda-chuva Better Drinks. Então, todos os sócios originais viraram sócios da nova companhia, né, tão operantes na companhia, a gente meio que separou a turma, tipo, olha, um pedaço dos sócios originais toca as marcas originais como eles estavam tocando. Cara, modelo completamente inovador, né, Felipe? Completamente inovador. Completamente inovador. É diferente de tudo que eu já ouvi, né? E aí por isso que vai funcionar. Não, mas ao mesmo tempo tem uma vantagem, quer dizer, hoje se fala muito em ESG, né? A gente fala bastante aqui no Liderança e Inovação, todo o conceito de ESG, e uma das coisas muito importantes é a tal da diversidade, né? E diversidade, na minha opinião, é ponto-chave se uma companhia quer prosperar hoje em dia, mas disparado. E o que vocês construíram foi uma diversidade absoluta de cabeças, pensamentos, etc. E quanto maior a diversidade, maior o caldo criativo, né? Que eu acho que é isso que deve ser a Better Drink, no sentido de que, quando vocês determinam que 1 bi em 5 anos é o target, tem que realmente acreditar que isso é possível e tem que ter uma estrutura X que faça com que isso aconteça. Como é que é essa jornada para atingir, né, do ano passado, 50 milhões em 5 anos e é 1 bilhão? Bom, o primeiro... Tô torcendo, quero dizer logo. Não. Obrigado. Não, primeiro, uma das coisas que você gosta de repetir, que a gente ouvia, né, na nossa vida passada lá, é que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Olha, tem o livro, né? Sonho Grande, sempre falo aqui, o Cris Corrêa, livro da Cris, que é maravilhoso. Não, vamos sonhar grande, total, né? E a gente passou a acreditar nisso, né? Quer dizer, então, já que vai sonhar, sonha grande. Que tem um componente, acho que pra gente, se você abre um gap desse tamanho, você é obrigado a pensar de forma diferente. Você é obrigado a ver o que está funcionando em outros mercados, né, e fazer isso te desafiar de pensar de alguma forma. Então, quando a gente olha, um bom pedaço dessa receita de chegar num bi é fazer essas marcas, né, essas unidades de negócio, essas marcas, terem os recursos para poder, né, quer dizer, eu digo, a turma toda, né, os sócios originais estão comigo, estão na minha área da organização, em growth, né? Legal. E basicamente o meu objetivo aqui é ensinar um pouco das coisas que eu aprendi lá atrás, em escalar as marcas, mas arrumar recurso e quebrar obstáculo, né? Quer dizer, acho que no fundo esse é o meu grande papel. Que a graça de você ter sócios fundadores com você é que eu não preciso saber tocar o negócio deles, né? Eu preciso saber como acelerar e como ajudar e dar os recursos para eles. Impulsionar, literalmente. E eu jamais saberia, né? Porque eu acho que às vezes as empresas, até quando fazem as parcerias corretas, não respeitam o conhecimento do fundador original. A tal da diversidade, pois é. E acabam perdendo aquele talento e a alma do negócio, né, literalmente, quando ela começou. Mas acho que a outra coisa é que nos faz pensar grande, né? Então eu vou dar 2 exemplos, né? Um que eu já posso dar os detalhes, o outro que a gente, né, acho que comenta... Com o tempo comenta depois. Um pouco mais. Mas acho que o Mamba é um caso que, olha, tem uma marca nos Estados Unidos hoje que se chama Liquid Death, que é uma marca de água em lata,
que está voando, né? Então, é um dos produtos mais falados e, no fundo, eles estão fazendo um marketing muito bacana, disruptivo, em água, em lata, né? Então, a gente já sabe, as pessoas é engraçado, você conversa com a turma aqui, a turma fala, não, mas acho que não vai dar certo porque ninguém nunca fez. Exatamente porque ninguém nunca fez no Brasil que a gente vai fazer. E a gente está olhando para fora do país e vendo coisas que estão acontecendo lá e trazendo ao mesmo tempo, né? Então, estamos um ano atrasado comparado com o Liquid Death nos Estados Unidos, né? Então, ao invés de ficar na timing the market pensando quando trazer, é já fazer um negócio de cara. E aí não é difícil, né? Quer dizer, basta você pegar lá e ler as tendências do que está rolando lá fora, não é difícil saber o que a gente está trabalhando. Quer dizer, então, um exemplo deles fora o RTD, né? Que é hoje, a base de destilado e tal, é a categoria que mais cresce nos Estados Unidos. A segunda outra coisa mais falada é bebidas de celebridades, né? O The Rock tem uma, não tem? The Rock, o Ryan Reynolds, o George Clooney e mais a Kylie Jenner. Cai um pouquinho em marketing de influência, né? Cai bastante, mas no modelo também diferente, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil já se usa muito, né? E o próprio Ricardinho fez isso bastante também quando era CMO da Ambev. Tem celebridades que são patrocinados pela marca e ajudam a fazer conteúdo. A Anitta virou diretora, entre aspas, de marketing de Beats. Então, né? Já é uma forma nova de fazer patrocínio, né? A diferença se você olhar um Aviation Gin do Ryan Reynolds hoje, o conteúdo é desenvolvido por ele. Ele é o marketing. Porque aí é muito mais verdadeiro, é o tal do marketing de influência, que na minha visão tem um viés muito importante, porque a natureza da verdade daquele fulano, daquele indivíduo, daquela influência, não importa. Mas a verdade daquele indivíduo, né? Exatamente. Então, para a gente conectando com a história do 1 bilhão, assim, olha, quando você olha lá, né, nossos planos, crescimento, projeções e tal, a gente já sabe como chegar a 70% desse número aí. Então tá estruturado. Né? Aí onde é que é o resto? O resto é expansão internacional ou coisas que ninguém espera que a gente vai fazer, né? E acho que tem... Talvez tenha a última coisa, Calaim, para falar assim essa jornada da jornada, né? E da filosofia da companhia, né? Eu sempre fui uma pessoa de trabalhar nas áreas de inovação onde esteve. E na maior das companhias, que é a Ambev do setor. Qualquer que fosse a transformação, fosse num serviço ao cliente, num canal de distribuição, ou em novos produtos, né? E novas categorias. Mas era uma organização que, com esse lance da escala, acho que quando saía em grande escala. Mas eu nunca consegui fazer nada em menos de 18 meses. Né? Isso é um tempo recorde lá dentro. E numa companhia gigantesca. E pra gente tem uma filosofia assim, a gente não pode fazer nada que demore mais que 6 meses. Né? Então, assim, acho que a filosofia também é premissa para já mudar uma chave, né? Porque é isso, né? Então, e aí vira um modelo mental diferente, porque assim, se você quer sair com um negócio de 6 meses, não dá pra... não, vou depender de uma pesquisa de mercado, vou ter 200 reuniões internas, bicho, bota na rua e depois Aí tem o risco, né, que é uma palavra que eu particularmente adoro, né? Empreender é arriscar total, né, Felipe? Por definição, né? Por definição. Quem não gosta é melhor nem vem. Nem sai Agora, deixa eu te fazer uma boa provocação aqui, Felipe, porque no final do dia, enfim, Better Drinks, a gente está conhecendo aqui, é completamente disruptiva, dá para ver, obviamente, claramente, na verdade, pelo teu perfil, pela tua cabeça, pelas ideias que você tem, que os caminhos serão sempre inovadores, disruptivos. Agora, tem 3 grandes verticais que eu diria são meio que fundamentais, né, num negócio como o de vocês, né? Sobretudo porque são produtos novos, inclusive misturas, né, líquidos novos, né? Que é degustação, as pessoas precisam provar isso, né? Você não sabe, mas é isso. O Felipe rapidamente comentou, quando ele chegou aqui, a gente estava ali antes de começar, ele já me trouxe os 5 produtos, né, Felipe? Sim. Que eu agradeço, inclusive, aqui no ar, mas enfim, e já me trouxe para provar, quer dizer, então é isso. Então a primeira coisa é degustar, né? Depois, evidentemente, você tem que distribuir, né? E claro, você tem as estratégias de marketing. Como é que está pensado esse tripé na Better Drinks? Claro que cada produto é né? Então você tem... não tem como ser diferente, né? Acho que brilhante o teu conhecimento na indústria ajuda bastante a... Eu acho que de um lado, né? Acho que, por exemplo, o lance de falar sobre a marca e degustação, para a gente é tão importante o 1 a 1 quanto para muita gente, né? Então acho que todos os sócios, todo mundo, nosso time de vendas, marketing, a gente tem muito isso, né? Quer dizer, a gente encontra alguém, leva o produto e fala com a paixão que a gente tem pelo produto. E acho que essa tem sido uma das grandes construções que a gente tem feito.
A outra assim, quando a gente vai pensar em escala, por exemplo, na questão da degustação, óbvio, a gente tem degustação no supermercado, a gente Vocês distribuídos hoje são em supermercado, bares e restaurantes? Como é que funciona a distribuição? Para a Ibermate foram construídos nos bares e restaurantes, e estão agora indo para o supermercado, né? Produto muito, muito focado em São Paulo. São Paulo, para depois escalar para outras praia no Rio, Ibermate em São Paulo. E Vivan e Five já foram produtos construídos online e supermercado. Né? E agora... hoje em dia não, já há algum tempo o consumo online de bebida também cresce. E acho que até a própria ocasião, tá? É de se esperar que uma cerveja premium seja primeiro o ritual, a experiência seja construído dentro de um ambiente de um bar e restaurante. Para depois você levar para casa. Substituindo tá tentando substituir numa ocasião que é em casa ou um comportamento estabelecido em casa, já pode trabalhar. Mas a degustação é crítica. Distribuição hoje, a gente... É própria? Não. Então, assim, até por definição do nosso modelo de negócio, que é uma outra diferença nossa, a gente trabalha... Como a gente tem um corte premium, né, a gente consegue ter bons parceiros de negócio, tanto no varejo quanto em distribuição, e ainda deixar margem para a gente. Né? E é um modelo que a gente não inventou. Né? Tem duas referências internacionais que são muito boas de olhar. Né? Um grupo aberto que chama Boston Beer Company, que é do Jim Koch, fatura 2 bilhões de dólares, na market cap de quase 8 bilhões de dólares, é um dos grandes concorrentes premium do mercado de bebidas americano. Marca mais famosa é a Sam Adams. Sam Adams. Cerveja. Agora eu localizei. O segundo grupo, que é uma referência, Mark Anthony, eles são donos da White Claw e também do Mike's Hard nos Estados Unidos. A Ambev tem o direito de marca fora dos Estados Unidos, mas eles são os no mercado americano. E no mercado americano. Mas essa turma, como a gente, tem co-packers, né? Então a gente é a nossa receita, o nosso time que conduz a produção, por alguém que a gente está alugando espaço na fábrica. Né? Então eu ia perguntar, Zero fábrica. Vocês terceirizaram fábrica e você aluga espaços nessa fábrica. E gente muito boa, em bons parceiros, né? New Age, né? A Góis, são parceiros nossos de produção de produto, né? Renomados, né? no mercado, mas a gente aluga o espaço deles lá e são excelentes parceiros nossos de longo prazo. O segundo desenho é um desenho assim, meio roubado, né, ou copiado da nossa experiência, da minha e do Felipe Della Negra, que é meu sócio, que foi, além de Ambev 10 anos, foi Red Bull por outros 10 anos. Legal. Então a gente tem relações incríveis, né, seja nas plataformas online, seja nos supermercados e nos grandes distribuidores. Né, e acho que o exemplo da Red Bull é um bom exemplo a ser copiado no Brasil. Né, acho que antes da Red Bull desenvolver o que desenvolveu, no Brasil você ou ia para a rede da Coca-Cola, ou ia para a rede da Ambev, ou não tinha muito o que fazer, né? Hoje tem também a rede da Heineken. É verdade. E o que a Red Bull fez foi desenvolver uma rede de distribuidores originalmente de alimentos, né, para também serem capazes de fazer essa distribuição de bebida. Então, para a gente, olha, aonde faz sentido a gente vai direto, né? Então, marketplaces ou clientes-chave, clientes nacionais, a gente está indo direto com entrega, vai direto nossa do centro de distribuição, mas a maior parte do Brasil, né, é coberta por bons parceiros de distribuição que também são parceiros de longo prazo, né? Quer dizer, estamos aqui pelas próximas décadas para seguir na jornada. E com relação a mercados, Felipe, quer dizer, a praia, por exemplo, é muito conhecida no Rio de Janeiro. E como é que é pensado, como é que está pensada nesse momento a estratégia do ponto de vista de regionalização ou mercados publicitários da Better Drinks? O Brasil está sedento por inovação, né? Acho que é verdade. Porque no Pinto inovação tem tempo, né? A verdade é essa, né? Ou até quando se traz uma marca nova, é uma marca de séculos de algum outro lugar. Lógico, né? Ela chega porque nunca esteve aqui, mas não é uma coisa inovadora. Não, eu adoro cerveja, né? E eu não tenho... Depois da minha transição para cerveja artesanal lá, eu não fiquei mais, só vou tomar Ambev. Eu tomo de tudo. Não, tem que ser natural. E tomo bastante também. Mas, por exemplo, a Ambev trouxe uma cerveja extraordinária que eu adorava do portfólio, que é a Spaten, agora para o Brasil. Quer dizer, então é uma inovação do Brasil. Cerveja do século XIII. Lógico, é inovação porque o produto não havia aqui. Então, o que vocês estão fazendo é diferente. Trazendo categorias, novos produtos, etc. Então, para a gente, acho que o Brasil está sedento. Ele é um modelo que, para a gente tem que ter atendimento nacional. Então, a gente já está em 4 mil lojas do país, com pelo menos uma das 4 marcas. Provavelmente até o final de abril a gente já vai ter as 4 marcas. E em junho, quando a gente lançar a Mamba, a gente vai ter as 5 marcas nesses 4 mil pontos de venda. Em geral, o que acontece? Naturalmente, como a gente tem segmento premium, ele é grandes capitais e o litoral, né? Quer dizer, ele começa daí, esses são os grandes mercados
E mesmo com essa distribuição toda, mais da metade do nosso volume vai ser aqui Sul e Sudeste, né? Cara, Felipe, aula total de inovação, né? Enfim, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso Liderança e Inovação. E eu estou, enfim, completamente sedento para experimentar. Literalmente. Literalmente. Eu não sei se você sabe, mas um dos negócios dos quais eu sou acionista é o Blue Note aqui de São Paulo. Não sei se já foi ficar aqui. Já foi aqui, né? Na Paulista. Alguém me falou essa semana. Paulista ali com o Conjunto Nacional Ambev, inclusive a marca Budweiser é um dos patrocinadores, existem vários. Enfim, mas eu já estou vendo lá no Blue Note um espaço para a gente, de repente, fazer e inventar alguma coisa que eu acho que pode dar mó pé. Mas o que me encanta aqui, o que me encantou dessa conversa aqui, foi essa cabeça muito disruptiva, mas 360 graus, né? Quer dizer, desde a forma de construir o negócio, desde o pensamento, desde a forma com a qual vocês foram aglutinando, porque não foi uma compra, né? Normalmente você tem aquela coisa, comprou, não. Você conectou, então é completamente diferente. Eu diria talvez que hoje aqui a gente está diante de um case de um capitalismo muito contemporâneo, né? De uma forma de capitalismo muito contemporâneo. E aí no finalzinho, a gente está chegando no final aqui do nosso Liderança e Inovação, a gente tem 3 perguntas aqui, perguntas breves, respostas breves, mas que para um empresário como você certamente vai enriquecer muito o nosso catálogo já dessas 3 perguntas, que aliás é riquíssimo. Quem não viu ainda, todas veja, de João Branco do McDonald's, enfim, Alexandre Nogueira da Bradesco Seguros, enfim, grandes conversas. Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer, à luz de tudo isso, Felipe, que a gente conversou o que para você ser um líder em 2022? Eu acho que é respeitar o seu propósito, né? Acho que é saber para que você veio nessa vida aqui e aí daí você se entrega de alma. Acho que no passado até se falava de corpo, né? Corpo e alma. Corpo e alma, né? Mas eu acho que nunca mais agora, né? Do que antes, né? É a questão de você se entregar de alma. E a liderança por admiração, por conexão, por compartilhamento, né? Que é algo que a gente tem sempre falado aqui. Não aquela liderança, que é uma liderança que, por exemplo, quando eu entrei na indústria, no mercado, enfim, início dos anos 80, meados dos anos 80, era aquela liderança por imposição, né? O chefe, né? Hoje não tem absolutamente nada disso, né? Quer dizer, você tem uma coisa muito mais compartilhada. Não, e nesse mesmo, voltando, minha grande missão, né, nessa vida aqui é fazer as coisas com o coletivo, né? E aí a gente tá cheio de sócio maneiro, né? O meu cofundador, que é o Felipe Della Negra, quer dizer, então é uma amizade de 20 anos. Então acho que para mim tem esse lance todo, tipo, liderança é o compartilhamento e fazer um coletivo. Total. E fazer pelo coletivo, né? Total. E não pelo individual. Total. Para você, inovar significa o quê, Felipe? Acho que é fazer diferente. Eu acho que a gente tem muito essa lente dentro de casa, que é se já tem, ou a gente não faz, ou a gente reinventa. Porque senão não tem razão pra gente estar aqui, né? O espírito é esse, né? Legal. E para concluir, qual é o principal objetivo do Felipe a longo prazo? Para mim, a gente está construindo o Better Drinks para deixar um legado, né? Eu acho que a gente conseguiu, eu sinto que e vários nossos sócios conseguiram mudar por dentro, né, da Ambev ou de outras grandes companhias, colocando, né, um pouquinho da nossa impressão digital lá. Legal. Agora a gente não tem desculpa, né? A chance que a gente tem aqui é de fazer literalmente tudo o que a gente acredita na velocidade da luz, né? Então acho que para mim é poder olhar daqui a 20 anos para trás e dizer, olha, né, tudo que a gente sempre sonhou, tudo que a gente sempre acreditou, agora foi feito com a nosso próprio sangue, suor e lágrima. Espetacular. Daqui a 5 anos, 1 bilhão. Daqui a 1 ano, quando eu vou te entrevistar de novo, qual é o número? Eu acho que uns 200 milhões. Então estamos fechados. Obrigado pela entrevista, Felipe, maravilhoso. Obrigado, Pelém, prazer. Realização Jovem Pan News.